Imagine conectar-se em uma chamada de vídeo, esperando ver rostos conhecidos e ouvir risadas. Mas, de repente, a tela revela algo inexplicável e aterrorizante. Agora, você vai mergulhar em histórias onde o medo ultrapassa a barreira digital e transforma o cotidiano em um verdadeiro pesadelo. História 1. Encontro assombrado. Durante a quarentena, quando o isolamento transformava a rotina e o medo parecia estar em cada esquina, resolvi participar de uma festa online com meus amigos mais próximos para tentar aliviar o peso dos dias difíceis. Convidei Lara, Clara, Nina e Isabela por mensagens. E um a um, fomos entrando na chamada de vídeo. A ideia era simples: reunir pessoas queridas para conversar, rir, beber e jogar, mesmo que através de uma tela. No início, a atmosfera era animada e cheia de risos. Cada um se conectava pelo seu próprio dispositivo. Eu comecei usando o celular, mas logo mudei para o computador em busca de uma conexão melhor. Lara abriu a chamada com seu sorriso contagiante, seguida por Clara e Nina, que trouxeram a energia de sempre. A conversa fluía de forma leve e natural, como se por alguns momentos o isolamento fosse apenas uma lembrança distante. Antes de continuarmos com a história, verifique se está inscrito no canal. Porque se não estiver, você corre sério risco desse tipo de chamada de vídeo acontecer com você. Continuando. Tudo seguia normal até que Isabela entrou na chamada. Em vez da imagem habitual, sua tela permaneceu completamente preta, como se a transmissão tivesse sido desativada. Entre risadas nervosas e mensagens trocadas, perguntei o que estava acontecendo. Isabela explicou pelo chat que seu equipamento estava com problemas. A câmera e o microfone falhavam simultaneamente, impossibilitando que os visse ou ouvisse claramente. Achamos que se tratava de um problema técnico comum, algo que podia acontecer em meio a conexões instáveis. Poucos instantes depois, Isabela anunciou que sairia para tentar resolver os problemas técnicos. Porém, enquanto a festa online continuava com conversas descontraídas e brincadeiras, a transmissão dela voltou de forma totalmente inesperada. Em vez de sua imagem, a tela exibiu por alguns instantes a figura de um homem idoso. Seus traços eram marcados, e seu olhar frio e vazio enviava arrepios por nossas espinhas. O homem parecia estar encenando algo, mas, antes que pudéssemos compreender, ele fechou o computador rapidamente, e a tela voltou a ficar escura. O choque foi instantâneo. Uma enxurrada de mensagens tomou conta do chat. Perguntas, dúvidas e um crescente sentimento de inquietação. Tentamos ligar para Isabela por telefone, mas as chamadas não eram atendidas. Seu aparelho parecia desligado. Ou talvez ela estivesse ausente de forma inexplicável. A sensação de impotência misturava-se ao medo do desconhecido, e logo a preocupação virou consenso entre nós. Movidos pelo desespero e pela urgência de garantir a segurança de nossa amiga, decidimos ir até a casa de Isabela. Mesmo com o receio do que poderíamos encontrar, não podíamos simplesmente esperar. Chegamos à residência e fomos recebidos pela mãe de Isabela, que estava usando um roupão e exibia uma expressão visivelmente preocupada. Com voz trêmula, ela nos informou que Isabela estava na casa, mas trancada em um dos quartos. Ela havia tentado chamar a filha, mas não obteve resposta. A situação já era crítica, e o ambiente carregava um silêncio opressor. Com o coração acelerado, subi as escadas rumo ao quarto onde supostamente Isabela estava. Cada degrau parecia aumentar a ansiedade e o medo, enquanto a penumbra do corredor tornava tudo ainda mais sombrio. Ao bater na porta, fui recebido apenas por sons distantes. Passos leves e murmúrios que não traziam a confirmação de que alguém estava ali. O silêncio no quarto só aumentava a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Em meio à confusão e ao desespero, a mãe de Isabela, tomada pelo pânico, decidiu acionar a polícia. Poucos minutos depois, um policial chegou à porta. Após ouvir nosso relato, ele solicitou o apoio de outros oficiais para investigar melhor o que estava ocorrendo na casa. A tensão era palpável e cada segundo que passava parecia eternizar o medo que já tomava conta de todos nós. Os policiais se dirigiram ao quarto onde Isabela deveria estar. Sem muita demora, arrombaram a porta e adentraram o ambiente. Para nosso horror, a jovem não estava lá. Na cama, encontravam-se apenas um computador e um celular.
abandonados como se ela tivesse partido às pressas. Foi então que notei uma janela aberta, um possível ponto de entrada ou saída para alguém. A sensação de que algo inexplicável acontecera só aumentava, e o medo do desconhecido tomava conta da cena. Determinado a encontrar nossa amiga e entender o que realmente se passava, decidi descer para o porão da casa. A ideia de explorar o porão já me deixava desconfortável, mas a urgência de encontrar Isabela superava qualquer hesitação. Com passos lentos e cuidadosos, desci os degraus estreitos que levavam ao subsolo, onde a escuridão reinava e cada som parecia amplificado. Após alguns instantes de silêncio absoluto, encontrei Isabela escondida debaixo de um cobertor, encolhida num canto. Seus olhos arregalados e a voz trêmula denunciavam o terror que ela vivenciara. Ela me contou que, enquanto estava sozinha na casa, começou a ouvir barulhos estranhos vindos da sala. Em um breve e aterrador momento, ela viu a silhueta de um homem empunhando uma faca. O medo a dominou, e ela se escondeu no porão, esperando que o perigo passasse até que sua mãe finalmente chegasse. Cada palavra que saía de seus lábios era marcada pelo pavor. E o relato, mesmo em voz baixa, fazia nossos corações baterem mais forte, misturando alívio por tê-la encontrado com o terror do que havia acontecido. A história não demorou a ganhar as manchetes dos jornais locais, servindo como um alerta para toda a comunidade. A festa online, que fora planejada para ser um simples momento de união em tempos difíceis, transformara-se num pesadelo que expôs como a segurança, tanto virtual quanto física, pode ser frágil. O que era para ser uma noite de alegria e descontração, tornou-se o cenário de um acontecimento inexplicável, que nos forçou a encarar os limites do que podemos esperar de uma simples chamada de vídeo. Aquela noite ficou gravada na minha memória com intensidade. O alívio de encontrar Isabela, misturado ao terror causado pela imagem perturbadora e a sensação de impotência diante do desconhecido, formou um turbilhão de emoções que jamais conseguirei esquecer. Cada detalhe, desde a tela preta que revelou um homem estranho até as mensagens ansiosas trocadas com os amigos, permanece vivo em minha mente, como um lembrete de que a linha entre o normal e o inexplicável pode se romper num instante. Ainda hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quem era aquele homem idoso que apareceu na chamada de vídeo? Como sua imagem surgiu de forma tão abrupta, substituindo a de Isabela? Será que se tratava apenas de um erro técnico? Ou havia algo mais sinistro por trás desse episódio? As dúvidas são tantas que, mesmo sem respostas claras, o impacto emocional permanece inegável. Aquela experiência demonstrou que, mesmo em tempos de conexão constante, podemos ser surpreendidos pelo inesperado, transformando uma simples festa virtual num verdadeiro pesadelo. Cada vez que me conecto a uma chamada de vídeo, lembro com um arrepio daquela noite. A imagem daquele homem, mesmo por alguns instantes, tornou-se um símbolo do quão vulnerável nossa segurança pode ser. Essa lembrança é um alerta permanente para que, mesmo quando tudo parece normal, estejamos sempre atentos aos sinais de algo fora do comum. História 2. Reencontro misterioso. Após um período difícil, decidi organizar um encontro online com antigos colegas da faculdade. Queria relembrar bons momentos e manter viva a amizade, mesmo depois de um período complicado. Usei minhas redes sociais para convidar não só os ex-alunos, mas também amigos de amigos, formando um grupo grande e diversificado. No dia marcado, preparei a chamada de vídeo com entusiasmo e compartilhei o link com todos. Esperava ver rostos conhecidos e ouvir histórias marcantes da época universitária. No começo, a reunião estava animada e cheia de risos. Conversávamos sobre os velhos tempos, relembrando aulas, festas e momentos divertidos que vivemos juntos. A sensação de encontrar pessoas queridas aqueceu meu coração e fez a distância parecer menor. Porém, durante a chamada, algo estranho começou a mudar o clima do encontro. Um dos participantes, que se chamava Shadow 21, passou a agir de forma esquisita. Ele desativou o microfone e logo começou a emitir sons que não combinavam com o clima descontraído. No início, pensei que fosse apenas uma brincadeira ou uma tentativa de imitar algum amigo. Lembrei que nossa amiga Elisa já havia pedido desculpas por não ter conseguido participar. Mas o comportamento de Shadow 21 continuou, sem sinais de parar. Mesmo depois de pedirmos que ele ligasse a câmera para mostrar seu rosto, ele se recusou.
Essa atitude deixou todos mais desconfiados, e decidimos removê-lo da chamada para garantir a segurança do grupo. Entretanto, aproveitando um problema momentâneo na minha conexão, Shadow 21 conseguiu voltar à reunião. Nesse curto tempo, ele assumiu o controle da chamada, compartilhando a tela com todos nós. O que apareceu na tela foi um vídeo em loop, mostrando um túnel escuro que se repetia sem parar. As imagens, acompanhadas por um som estranho, criaram um clima de medo entre os participantes. Muitos, assustados, saíram imediatamente da chamada, enquanto alguns amigos e eu decidimos ficar para tentar entender o que estava acontecendo. Queríamos retomar o controle da reunião e descobrir quem estava por trás daquele ato. Enquanto tentávamos resolver a situação, o vídeo parou de repente e uma voz distorcida começou a falar. A voz era confusa, mas mencionou algo sobre meu irmão, Lucas. Ela disse que ele havia feito um ritual e alcançado algo extraordinário, e sugeriu que, se seguíssemos o mesmo caminho, também poderíamos mudar. Fiquei completamente surpreso, pois nunca tinha contado a ninguém sobre a perda do meu gêmeo antes mesmo de nascer. Esse segredo, muito pessoal e doloroso, veio à tona de forma inesperada, e não pude acreditar que alguém desconhecido soubesse disso. O comentário me atingiu fortemente e senti um arrepio na espinha. Minha mente ficou cheia de perguntas, e o medo tomou conta de mim. Como alguém poderia conhecer um detalhe tão íntimo da minha família? A sensação de vulnerabilidade foi muito forte. Dominado pelo choque e pela tristeza, desliguei a chamada rapidamente, sem explicar nada aos que ainda estavam na reunião. Depois desse incidente, o reencontro virtual ficou marcado para sempre na minha memória. O encontro, que fora planejado para celebrar a amizade e os bons momentos, transformou-se em um episódio de medo e desconfiança. Alguns amigos que participaram passaram a se afastar, como se aquele acontecimento tivesse criado uma barreira invisível entre nós. A experiência me mostrou que, mesmo em momentos felizes, algo inesperado pode acontecer e mudar tudo. Após o ocorrido, comecei a repensar como me conecto com as pessoas pela internet e a importância de cuidar das informações pessoais. Aquele reencontro me deixou com a certeza de que é preciso ter cuidado com a segurança online, pois nem sempre as plataformas digitais oferecem proteção total. Aprendi que é importante revisar as configurações de privacidade e usar programas de segurança para evitar que pessoas mal intencionadas tenham acesso aos nossos dados e segredos. O episódio também me fez refletir sobre a fragilidade das relações em ambientes virtuais. Embora a tecnologia nos permita manter contato e compartilhar momentos, ela também pode ser usada para invadir nossa privacidade e espalhar mensagens assustadoras. A voz distorcida e o vídeo perturbador me fizeram sentir que a confiança, construída ao longo dos anos, pode ser abalada por atitudes maliciosas. Foi um alerta para que todos ficassem mais atentos e cuidadosos com o que compartilham online. Depois daquele encontro, passei a conversar com amigos e familiares sobre a importância de proteger nossos dados e segredos. Expliquei como o incidente me afetou e o quanto foi difícil ver alguém conhecer detalhes tão íntimos da minha vida. Essa experiência me motivou a buscar mais informações sobre segurança digital e a adotar medidas que, espero, ajudem a evitar que outros passem por algo semelhante. Um dos pontos que mais me marcou foi a sensação de impotência ao ver o controle da reunião ser tomado por um estranho. Aquela pessoa, escondida por trás do nome Shadow 21, usou a tecnologia para espalhar medo e quebrar a harmonia do nosso encontro. Mesmo que muitos tenham saído da chamada, alguns de nós decidimos enfrentar o que estava acontecendo. Foi um esforço coletivo, mas infelizmente não impediu o dano emocional que aquele ato causou. Hoje, ao relembrar aquele reencontro virtual, ainda sinto um frio na espinha e um aperto no coração. A voz distorcida e as imagens repetitivas do túnel escuro continuam a me assombrar, como se fossem sinais de que algo estranho pode acontecer a qualquer momento. Fico pensando em como é importante ter cuidado com as informações que compartilhamos, seja em redes sociais ou em chamadas de vídeo, e como é fundamental proteger nossa privacidade. A lição que tirei dessa experiência é clara. Mesmo quando queremos celebrar a amizade e relembrar bons momentos, devemos estar sempre atentos aos riscos do mundo digital. A tecnologia pode nos aproximar, mas também pode ser usada para invadir nossa intimidade. É essencial que cada um se informe sobre as melhores práticas de segurança e tome medidas para proteger seus dados.
Nunca se sabe quando um simples descuido pode resultar em um acontecimento que mude tudo. Depois daquele reencontro, passei a ser mais cuidadoso em minhas interações online. Revisto as configurações de segurança das minhas redes sociais e das plataformas que uso para me conectar com as pessoas. Além disso, compartilho minha experiência com quem pede conselho, na esperança de que mais pessoas se conscientizem dos perigos que existem na internet. Quero que todos saibam que a proteção da nossa privacidade é um assunto sério, que deve ser tratado com a mesma importância dos momentos de alegria. Aquele encontro misterioso foi um ponto de virada na minha vida. Ficou claro que, mesmo quando buscamos bons momentos e a companhia de amigos, é preciso estar alerta para os riscos que podem surgir a qualquer instante. A experiência me ensinou a valorizar mais a segurança e a cuidar melhor das minhas informações pessoais, para que situações como aquela não se repitam. História 3. Noite de medo real. Naquela noite, tudo parecia normal, mesmo com um clima estranho devido ao isolamento. Meu pai havia saído para trabalhar no turno noturno, deixando minha mãe e eu sozinhos em casa. Após terminar minhas tarefas, resolvi ligar para alguns amigos para conversar e jogar online. Queria distrair a mente e esquecer, nem que por algumas horas, o silêncio e a solidão que a quarentena impunha. Mandei mensagens para o grupo e, em poucos minutos, todos se conectaram em uma chamada de vídeo, enquanto jogávamos um jogo de ação. No começo, a conversa seguia animada. Ríamos e comentávamos os desafios do jogo, lembrando histórias simples do dia a dia. Eu estava sentado em meu quarto, que era bem modesto. Tinha uma cama, uma pequena cômoda ao lado, um armário num canto e uma televisão que iluminava o ambiente. A luz fraca da TV era a única fonte de claridade naquela escuridão. E mesmo assim, o ambiente tinha um toque acolhedor. Durante uma partida, meu amigo Miguel, sempre atento aos detalhes, comentou que tinha visto um movimento estranho atrás de mim. No início, desconsiderei a observação, achando que o nervosismo ou a penumbra do quarto tinham me confundido. No entanto, enquanto a conversa seguia, percebi algo ainda mais incomum. Meu travesseiro não estava onde eu o havia deixado na cama, mas estava jogado no chão. Pensei que ele poderia ter caído por acidente, resultado de um movimento meu ao me levantar. Assim, recolhi-o sem dar muita importância e continuei a jogar. Alguns minutos depois, Miguel voltou a insistir que via algo se movendo atrás de mim. Dessa vez, meu coração acelerou. Quando me virei para confirmar o que ele dizia, vi que o travesseiro estava de novo no chão, exatamente onde eu o havia recolhido anteriormente. A surpresa e a ansiedade se misturaram, e comecei a me sentir desconfortável com aquilo que estava acontecendo. Lentamente, me abaixei para pegar o travesseiro, mas, no mesmo instante, ouvi um grito vindo da chamada de vídeo de Miguel. Sem pensar duas vezes, larguei o travesseiro na cama e corri até o computador para perguntar o que estava acontecendo. Miguel, com a voz tremendo, pediu que eu olhasse por debaixo da cama. Quando fiz isso, o que vi me congelou. 2 olhos brilhavam na escuridão, iluminados pela luz fraca da televisão, encarando-me fixamente de dentro da sombra. Senti um arrepio percorrer meu corpo, e por um segundo, pensei que era apenas fruto da imaginação, mas logo percebi que aquilo era real. Antes que eu pudesse reagir, uma figura sombria surgiu rapidamente. Era um homem de aparência desleixada, com cabelos compridos e desgrenhados, pele pálida e um olhar cheio de ameaça. Ele avançou em minha direção como se quisesse me agarrar. Num impulso de desespero, levantei o braço e dei um forte golpe na cabeça dele. O impacto o fez cambalear, e pude ver sangue escorrendo pelo nariz, sinal de que o golpe foi violento. Mesmo assim, o susto não acabou ali. Aproveitando a confusão, corri para o quarto de minha mãe e tranquei a porta com toda a força que consegui. Lá fora, ouvi os passos pesados do invasor ecoando pelos corredores. Cada som parecia aproximar o perigo, e o terror aumentava a cada segundo. No meio de toda aquela confusão, gritei para minha mãe, explicando tudo o que estava acontecendo. Mesmo ainda meio adormecida, ela entendeu a gravidade da situação e, sem perder tempo, pegou o telefone para ligar para a polícia. Enquanto esperávamos a chegada dos policiais, o invasor tentou forçar a porta. Foi quando ouvi uma risada baixa e perturbadora vindo do outro lado. Espiei pela pequena fresta da porta
e vi os pés dele tocando o piso do corredor, além de um olhar ameaçador que aparecia por entre as frestas. Logo depois, uma voz infantil, mas carregada de raiva, sussurrou: "Você vai pagar por isso." Cada palavra parecia ecoar no silêncio da casa, fazendo meu coração bater cada vez mais rápido. Minhas mãos começaram a tremer e eu tentei com dificuldade bloquear aquele som assustador, cobrindo os ouvidos. Olhei para minha mãe, que já estava com os olhos cheios de lágrimas, e senti que o medo nos unia naquele momento. O tempo parecia passar devagar enquanto esperávamos a chegada dos policiais. E cada segundo aumentava a sensação de impotência. Por fim, o som das sirenes se aproximou, trazendo um sopro de esperança. Logo os policiais arrombaram a porta e entraram na casa. Eu os observei, ainda apavorado, enquanto um dos oficiais se posicionava na frente do invasor, que mesmo abalado pelo golpe, parecia disposto a atacar novamente. O policial usou um dispositivo elétrico para imobilizar o homem, fazendo-o cair no chão. Ele tremia e o sangue continuava a escorrer pelo nariz, sinal claro de que o confronto não havia sido fácil. Depois de algemá-lo, os policiais levaram o invasor para fora da casa. Um terceiro oficial se aproximou de mim e de minha mãe para anotar todos os detalhes do ocorrido. Durante a busca, eles descobriram que o homem tinha entrado pela janela do escritório do meu pai. Debaixo da minha cama, encontraram ferramentas, um pequeno machado e uma furadeira, que, pelo visto, haviam sido usadas para forçar a entrada. Mais tarde, fomos informados de que o invasor não tinha identificação, e ninguém sabia quem ele era. Ele foi encaminhado para uma instituição psiquiátrica, pois seu comportamento mostrava que ele precisava de tratamento. As investigações sugeriram que sua provável residência era uma cabana isolada em uma mata próxima. Nessa cabana, os policiais encontraram armas, alimentos vencidos e, de forma perturbadora, 2 fotos minhas. Em uma das imagens, eu aparecia dormindo, tirada do lado de fora do meu quarto, e na outra, estava jantando, registrada pela janela. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um momento de terror real. Foi um episódio que me ensinou o valor da segurança e a necessidade de cuidar dos espaços onde vivemos. Senti que, de repente, tudo que eu considerava seguro se transformara num cenário de perigo. Mesmo estando em casa, o ambiente que eu julgava familiar se tornou palco de um pesadelo que nunca imaginei viver. Depois desse acontecimento, passei a repensar a segurança da minha casa e a forma como me protejo. Junto com minha mãe, instalamos trancas extras nas janelas e reforçamos as portas. Também combinamos de manter contato rápido com os vizinhos e com a polícia, para que, caso algo semelhante acontecesse novamente, a ajuda chegasse logo. Essa experiência me mostrou que o perigo pode estar bem próximo, escondido em lugares que costumamos ignorar. O susto daquele dia também me ensinou a importância de agir com rapidez. Mesmo assustado, o reflexo de ter acertado o invasor na cabeça e a decisão de buscar abrigo na casa da minha mãe fizeram toda a diferença. A ação dela, ligando imediatamente para a polícia, foi fundamental para que a situação não piorasse. Senti que, naquele momento, a união e a coragem se mostraram mais fortes que o medo. Hoje, quando me lembro daquela noite, ainda sinto um arrepio e o coração aperta. Os olhos brilhando na escuridão, a risada perturbadora e a voz ameaçadora permanecem em minha mente como um lembrete do perigo. Essa lembrança me obriga a ser mais cuidadoso com a segurança do meu lar e a manter sempre um olhar atento a qualquer sinal de anormalidade. Aprendi que não se pode confiar apenas na aparência do ambiente, pois o perigo pode se esconder onde menos se espera. Compartilho essa história na esperança de que ela sirva de alerta para outras pessoas. Que todos nós possamos revisar as condições de segurança de nossas casas e tomar medidas simples que podem evitar situações de risco. Mesmo quando tudo parece normal, é importante estar preparado e atento a qualquer movimento suspeito. A proteção dos nossos entes queridos e da nossa paz de espírito depende de atitudes que podem fazer toda a diferença. Aquela noite de terror real me marcou profundamente. Nunca imaginei que, estando em casa, eu passaria por um momento tão angustiante. Hoje, cada vez que entro no meu quarto, lembro-me da sensação de impotência e do medo que senti ao ver aquele homem avançar em minha direção. E ainda que os policiais tenham resolvido a situação, a experiência permanece como um alerta constante de que a segurança nunca pode ser deixada de lado. Que essa lembrança nos ensine a cuidar melhor dos nossos lares, a reforçar as proteções e a estar sempre prontos para agir diante de qualquer sinal de perigo.
que possamos valorizar cada gesto de cuidado e que juntos consigamos transformar momentos de terror em lições para um futuro mais seguro. Afinal, a vida é cheia de surpresas e cabe a nós estar preparados para enfrentar o inesperado com coragem e determinação. Esta é a história de uma noite em que o medo se tornou real e mudou a forma como vejo a segurança. Que ela sirva de lição para que ninguém precise vivenciar algo semelhante e que todos possam desfrutar de um ambiente seguro e acolhedor, onde o temor não tenha espaço para se instalar. Se chegou até aqui, conte pra gente nos comentários suas histórias mais aterrorizantes.